Mais uma vez, boa noite aí, pessoal. Vamos iniciar nossa aula 4 de instalações elétricas Boa noite, galera. e Qual é a página do módulo, professor? Por vamos favor. falar hoje sobre dimensionamento de tomadas. Gana, vou ter que dar uma olhadinha aqui no módulo ou na apostila, porque eu não estou com a apostila em mãos, eu tenho ela em PDF. Mas quem puder dar uma olhadinha aí, por favor, se não me engano é a página 7. Dá uma olhada na Ok, página 7, por favor. senhor, tranquilo. Obrigado. Página 3. 13. Deixa eu ver aqui. Começa a página 7. Eu encontro aqui esta apostila. Está na página página 8, a partir da página 8. Começa na página 7, que é dimensionamento de carga, e se estende para a página 8. Primeiro vem algumas definições aí com relação a tomadas, né, na apostila, e logo em seguida iluminação. Eu comecei pela iluminação pelo fato de ser mais simples o cálculo. Não quer dizer que tomada seja mais difícil, não é isso. É porque tem alguns detalhes que nós precisamos ver com relação às tomadas. Então, nós vimos aí como dimensionar o circuito de iluminação, então a matéria paga. Vamos observar agora como dimensionar as tomadas. As tomadas, elas são classificadas em dois tipos: as tomadas de uso geral, também chamadas por TUG, e tomadas de uso específico, também chamadas por TUI. E o que são cada uma dessas tomadas? Né? São tomadas diferentes, tomadas físicas diferentes? Nem sempre. Então, falando um pouco sobre cada uma dessas tomadas. Né? Antes de definirmos aí o que é uma TUG e uma TUI, vamos apenas nos atentar com relação a este detalhe que a norma prescreve. Escreve lá nas suas linhas. Ela diz o seguinte, ó, que cada cômodo deverá ter a quantidade de tomadas, quanto forem os equipamentos que estiverem naquele ambiente, naquela residência. Então, em teoria, em teoria não, na prática tem que ser assim também. Nós teremos que ter uma tomada reservada para cada aparelho da casa. Então, na sala, vamos supor que tenha uma TV, um espaço lá reservado para carregar o celular, uma tomada para o roteador, outra para um aparelho de som, outra para um outro equipamento. Então, nós temos que dimensionar uma tomada para cada um dos aparelhos. Mas eu não quero dimensionar um para cada aparelho. Eu vou colocar lá um T, o Benjaminzinho, né? A norma não recomenda isso. Ela recomenda que você, para evitar essas gambiarras, entre aspas, né? De usar o vulgo T, três equipamentos numa tomada só, você já tem que prever essa situação e inserir ali 3 pontos de tomadas, né? Três pontos para cada um dos equipamentos. Então, em resumo, para cada equipamento, nós temos que definir uma tomada. E como eu falei agora há pouco, as tomadas elas são classificadas em dois tipos, as TUG e as TUIs, as TUGs e as TUIs. E o que são cada uma delas, né? Como eu fiz essa pergunta, é uma tomada diferente, né? Uma tomada física diferente? Não, não é uma tomada física diferente. Então, não são tomadas diferentes, é a mesma tomada. A questão aqui é a classificação. Eu estou dizendo que aquela tomada ela vai ser utilizada, por exemplo, para qualquer aparelho. Né? Eu posso reservar uma tomada aqui no canto de uma parede, né? E dizer que aquela tomada ali ela pode ser usada ora por uma televisão, ora por um aparelho de som.
ou ora por um outro equipamento, um equipamento de baixa potência. Então, a essas tomadas, nós classificamos como sendo tomadas de uso geral, ou TUG. Então, são tomadas aí utilizadas nos equipamentos de modo geral, os equipamentos de baixa potência de modo geral. A outra classificação é dita como sendo uma tomada de uso específico, né? Então, assim como o nome já sugeriu, né, para as TUGs, uma tomada de uso geral, que é uso geral, como já está falando, é indicando para qualquer aparelho. O próprio nome aqui também já dá uma ideia de que tomada é essa, para que ela serve, né? É a tomada de uso específico, como o nome já indica, é específico de um determinado equipamento. Então, vamos imaginar que em um determinado ambiente, vamos supor que na cozinha, ou na, na área de serviço, né? Você vai utilizar um equipamento que consome bastante energia, né? Um equipamento, entre aspas, muito pesado, que tem uma potência muito alta. Como, por exemplo, uma máquina de lavar, dependendo do modelo da máquina de lavar, ela vai consumir muito, é uma potência alta. Logo, a corrente que vai circular por aquele circuito é uma corrente alta. Então, nós temos que definir aquela tomada como sendo específica para aquele equipamento. Então, vamos levar em consideração esta máquina aqui, uma lavadora de louça. Vamos supor que você tem essa máquina, vai instalar lá na cozinha e vamos imaginar que este equipamento consuma aqui uma potência de 2.700 watts. É uma potência muito alta, né? Metade de um chuveiro. Então, para aquela tomada, onde você vai conectar este equipamento, essa tomada tem que ser reservada somente para ela. Então, vai ficar lá na cozinha, né? Tem uma tomadazinha aqui, ela vai ficar reservada somente para este equipamento. Então, esta tomada aqui é uma tomada diferente das demais? Não, né? A fabricação é a mesma, é o mesmo modelo. Possa ser que possa ser que você use uma outra tomada de um diâmetro maior, né? Os contatos tenham um diâmetro maior, por exemplo, de 20 amperes. Mas o que eu quero informar é que aquela tomada ela é considerada uma tomada de uso específico. Por quê? Porque ela é específica para este equipamento. Eu posso instalar um outro equipamento nele, eu posso ligar um outro equipamento nesta tomada? Pode, né? Aí eu quero ligar um liquidificador. Esse aparelho aqui deu defeito, ou então eu vendi, não tenho mais. Eu quero ligar um liquidificador nesta tomada. Pode? Pode. Né? Se for uma potência menor do que o do equipamento, pode. Apesar dela ser considerada aqui para este exemplo, né, uma tomada de uso específico para este equipamento, eu poderia sim utilizar esta mesma tomada para um outro equipamento. Não quer dizer que eu vou deixar reservada e nunca vou usar aquela tomada, porque ela foi reservada só para a máquina de lavar louça. Posso utilizar, contanto que não seja com uma potência maior. Aí eu tenho um outro equipamento aqui, eu vendi essa máquina aqui, que era de 2.700 watts, e comprei uma outra mais potente, 3.000 watts. Aí nesse caso já não pode mais utilizar, né, porque está com a potência maior do que a dimensionada. Deu para entender aí, pessoal, essa classificação, que é uma tomada de uso geral e uma tomada de uso específico? Anderson perguntou aqui até que potência eu devo usar uma tomada de 10 amperes. Levando em consideração a tensão aqui da nossa região, né, monofásica 220, a potência é dada pela multiplicação da tensão pela corrente. Então, a potência máxima aí é de 2.200 watts, né? 220 vezes 10 amperes, 2.200 watts. Então, a potência você deve... A potência máxima para esta tomada é de até 2.200 watts. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu aí a questão da divisão dessa classificação em... Professor, explica para mim, não vê que eu não entendi. Mário Sérgio, a aula começou às 7 horas, no mesmo horário de sempre.
A questão aqui da tomada da TUG e da TUI é apenas uma classificação. Não estou dizendo que é uma tomada diferente, né? Uma tomada, uma é cinza e outra é branca, tem uma bitola maior, né? Uns contatos maiores, outros menores. Não é bem isso que eu quero me referir. Pode ser a mesma tomada. Você vai lá na casa de material de construção, tem lá uma tomada de determinada marca, no expositor, você compra 10 tomadas dessa marca, todas iguais, idênticas. Só que dessas 10, eu vou separar duas e dizer que aquelas duas ali eu vou utilizar somente para aquele. Ela vai ser específica para um equipamento lá na cozinha, por exemplo, só para o micro-ondas. Então, as tomadas, as 8 tomadas que eu tinha separado para o restante da casa, essas serão consideradas tomadas de uso geral, porque eu posso conectar qualquer equipamento. E as outras duas que eu separei para usar, uma, por exemplo, para o micro-ondas, lá na cozinha, e outro para um ferro de passar, né, numa área de serviço. Essas duas, elas serão classificadas como sendo tomadas de uso específico. Eu defini que para aquelas tomadas que vão ficar naquele lugar lá na casa, na parede, elas são específicas para estes dois equipamentos. Uma para o ferro de passar e outra para o micro-ondas. Né? É uma classificação. As tomadas, no final das contas, são as mesmas, mas eu fiz essa divisão. Né? Diz que uma eu posso usar qualquer equipamento, outra é um aparelho específico. Deu para compreender aí a diferença da classificação entre uma e outra? Deu, professor. Beleza. Próximo para ligar. Bem, então vamos agora ao dimensionamento das tomadas, né? O que é que a norma diz com relação às potências? As potências, elas variam de acordo com o ambiente que este equipamento, que esta tomada estará. Então, para aquelas tomadas, né, consideradas de uso geral, ou seja, qualquer uma das tomadas, né, qualquer uma das tomadas para qualquer equipamento, se elas estiverem nos banheiros, nas cozinhas, nas copas, áreas são definidas como copas cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, nós iremos definir para as 3 primeiras tomadas uma potência de 600 VA. E a partir da quarta, né, vamos supor que tenha 6 tomadas lá na cozinha, né? Coloca uma cozinha grande, tem 6 tomadas lá. A partir da quarta tomada, ou seja, a quarta, a quinta e a sexta tomada, a potência será de 100 VA. Então, na cozinha foram 6 tomadas. As 3 primeiras eu defino como tendo uma potência de 600 VA e as outras 3 de 100 VA. É a potência mínima. Em ambientes como subsolos, né, que não são tão muito comuns, pelo menos aqui no Brasil, né, as residências terem subsolos, garagens, que são mais comuns, né, sótão também não é tão comum, mas varanda é comum, né, um sobradozinho com uma varanda. Em ambientes como esses, nós temos que definir no mínimo uma tomada, e essa tomada ela tem que ter uma potência mínima de 1000 VA. E por último, né, os demais cômodos como o que, por exemplo? Como uma sala, como um quarto, né, um corredor. Os demais cômodos que não são classificados como esses dois primeiros aqui, essas duas primeiras linhas, nós definimos aí para as tomadas de uso geral uma potência de 100 VA. Beleza? Aí antes está perguntando aqui como é a forma de calcular o VA, o volt ampere. Anderson, eu vou deixar para responder essa pergunta sua na sexta-feira, na continuação da nossa revisão sobre eletricidade básica, ou revisão ou aula de reforço, que acontecerá na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu vou mostrar o que é corrente, resistência e potência. Aí lá em potência eu vou explicar de uma forma bem rápida mesmo, né? Porque o tempo também é bem curto, o que é
VA, volt ampere, a potência em VA, porque nós temos a potência, que é a multiplicação da tensão pela corrente, né, que vai contrair o valor da potência, e essa potência, quando nós multiplicamos a tensão pela corrente, encontramos o valor em watts. Porém, existem três tipos de potências, né? Aí, para explicar nessa aula, infelizmente não dá para dizer o que é esse VA agora. Então, compareça a aula de sexta-feira que eu explico o que é. Se for uma tomada de uso específico, né? Uma tomada de uso específica, como já foi dito, é uma tomada específica para um determinado equipamento e nós podemos determinar a potência dela da seguinte maneira, né? Nós iremos ou considerar a carga do equipamento, né? Conforme indicado na etiqueta do equipamento, na etiqueta que está na parte traseira ou no manual, nós vamos identificar desta forma, né, a potência do equipamento, ou então nós iremos multiplicar, né, a tensão pela corrente e levar em consideração, se for o caso, o fator de potência. Então, mais uma vez, a questão do fator de potência, para quem não tem ideia do que seja, eu falarei na aula de sexta-feira, no reforço de eletricidade básica. Então, a tomada de uso específico, vamos voltar aqui para este exemplo. Ó. Tenho esse equipamento, uma lavadora de louça, e aqui atrás tem uma etiqueta informando qual é a potência dela aqui do lado, né? Tem uma etiquetazinha dizendo qual é a potência dela. Então, a potência é 2.700 watts. Mas tá ruim de desenhar. 2.700 watts. Então, essa que será a potência que eu irei definir para aquela tomada de uso específico, né? 2.700 watts. É o que a norma indica, né? Se você não souber, o equipamento é velho, não tem mais a etiqueta. Aí nós teremos que utilizar os conhecimentos da eletricidade básica e calcular a potência, multiplicando a tensão de alimentação vezes a corrente que circula pelo equipamento. Aí nós encontramos a potência. Beleza? Alguma pergunta com relação a essa tabela aqui, pessoal? Esta definição da norma com relação à potência? Só essa formulazinha aí, professor, de calcular para achar a potência, se não tiver identificação. Aí você tem que saber qual é a tensão de alimentação e a corrente. Aí você tem que medir a corrente. A tensão normalmente a gente vai saber, né? Que é 220 ou 127. Regiões são alimentadas a 127. Isso. Considerando a rede monofásica, né? E a corrente, aí você vai ter que medir. Aí tem que utilizar... Aí é ela vezes... É a tensão, 220 vezes a corrente. A corrente para esse exemplo aqui, deixa eu ver quanto é aqui, 2.700 dividido por 220. A corrente para esse exemplo é de 12 amperes. Então você vai tem alguma coisa máxima de tomada? Pode usar no cômodo? O máximo? Não. Foi boa pergunta, viu? Eu respondo agora. A corrente aqui é de 12,2 amperes aproximadamente. Então, multiplicando a tensão 220 pela corrente, vai dar esta potência. No caso aí, ela já deixa de ser uso geral e passa a ser uso específico, né? De uso específico. E passa de 10 amperes, no caso? No caso, vai ser uma tomada de 20 amperes. Aqui já é aconselhável usar uma de 20 amperes, porque de 10 amperes a potência máxima é 220. 2.200 volts, né? Isso. Uhum. Beleza. Desculpa. Acho que até 250, né? 250, o quê? Atenção? Ela aceita numa... Atenção, 10 amperes, não? 250 por 10 amperes. 250 volts por 10 amperes. Isso. Vamos lá, ó. Com relação à potência, né? Não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, vai ser melhor tirar essa dúvida quando nós dimensionarmos nos exemplos que eu vou passar mais à frente. Aqui é só uma tabela que apresenta os valores.
né? Aí, para dizer que entendeu agora é meio complicado, mas vamos para os exemplos mais à frente. Vamos definir aqui o número mínimo de tomadas, assim como nós fizemos para o número mínimo de pontos de iluminação. Para os pontos de luz, né, os pontos de iluminação, a norma diz que nós temos que definir no mínimo um ponto para cada ambiente. E com as tomadas é a mesma coisa? Não, depende de vários fatores, né? Quais são os fatores que irão ser levados em consideração para definir a quantidade mínima de tomadas? Primeiro, o cômodo, né? Nós temos que saber qual é o cômodo que aquela tomada estará. Segundo, nós temos que definir a área do cômodo. E terceiro, o perímetro. Para quem não lembra o que é perímetro, eu vou falar daqui a pouco sobre o que é o perímetro. Então, para ambientes como, por exemplo, salas e quartos, se por acaso a área daquele ambiente for menor do que 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Alguém perguntou aí qual a quantidade mínima de tomadas. Aí, respondendo a pergunta, né, depende desses três fatores, do cômodo, da área e do perímetro. Se um quarto, por exemplo, tiver uma área menor do que 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Lembrando que é a quantidade mínima definida no projeto. Eu poderia colocar mais tomadas naquele quarto. Eu quero 2 tomadas, eu não quero uma. Pode? Pode. Porque o que você está fazendo aqui é definindo a quantidade mínima. Tem alguma quantia máxima? Máxima em teoria de tomadas não. Por metros? Ou alguma coisa assim? Pelo menos a norma não fala nada com relação à quantidade máxima. Em teoria não. Vai fazer igual um vídeo que circula aí pelo Zap, né, de uma casa que é cheia de tomada e de interruptor, né? Aí fica a seu critério a quantidade. Né? Entendi. O importante é você não passar do mínimo. Eu vou falar aqui rapidinho, pessoal, porque é mais importante nós aplicarmos isso na prática, né, fazendo um exemplo. Mas, continuando aqui, né? Se por acaso a área daquele cômodo, da sala ou do quarto, tiver uma área maior do que 6 metros quadrados, nós vamos definir uma tomada para cada 5 metros de perímetro. Perímetro é a soma dos lados daquele ambiente, né? A soma das paredes, né? Em metros, linear. Então, soma todas as paredes, você vai definir uma tomada a cada 5 metros para ou salas ou quartos. Nesse caso, posso colocar 12 tomadas? Pode. Pode sim. Se quiser colocar 12 tomadas no dormitório, pode. Aí fica a seu critério. Em lugares como a cozinha, a copa, área de serviço, lavanderia, né, nós temos aqui as mesmas definições com relação à área, né, se for menor ou igual a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Se for maior do que 6 metros quadrados, uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro, né? Uma observação é que, caso tenha bancadas, como por exemplo uma pia, né? Então, uma tomada lá naquele ambiente, naquele local, com a distância, a dimensão acima de 30 centímetros. Em garagens, né? Vou levar em consideração garagens aqui que são mais comuns. No mínimo uma tomada, mas eu quero que minha garagem tenha 3 tomadas, não tem problema. Você pode colocar as 3 tomadas. O que você não pode é deixar a garagem sem tomadas. Porque a norma determina que para a garagem tem que ter no mínimo uma tomada, assim como na varanda e subsolos ou sótãos. No banheiro... Isso aí não tem na apostila não, né? Tem. Tem na página 8 mesmo. E no banheiro... beleza. No banheiro é a mesma coisa, no mínimo uma tomada. Muita atenção, pessoal, porque isso costuma confundir na hora dos cálculos, né? Na hora das perguntas que eu faço aqui, na hora da avaliação. A intenção aqui não é ensinar para avaliação, é ensinar para você aprender. Mas, caso caia uma questão, por exemplo, levando em consideração o banheiro, muita gente costuma confundir o cálculo do banheiro. Na verdade, não tem cálculo para a definição das tomadas, né? A tomada fica a seu critério, contanto que seja no mínimo uma tomada e que essa tomada esteja próxima ao lavatório.
Aí alguns fazem o cálculo da área, cálculo do perímetro, divide por 3,5, não é para fazer nada disso. Né? É só para definir no mínimo uma, ou se você quiser mais tomadas, pode ficar à vontade. Para que nós possamos entender, vamos usar um exemplo, né? É melhor do que ficar mostrando aqui a tabela. Então, muita atenção, pegue seu caderninho aí, anote as informações, que isso é importante. Anderson perguntou aqui, a minha garagem, eu quero usar uma metalúrgica, devo colocar uma fiação específica? Provavelmente sim, viu? Você tem que analisar as suas cargas aí, seus equipamentos, e verificar se eles são monofásicos, são trifásicos, né, quais são as potências, para você projetar a sua instalação adequadamente. Ele está perguntando se é possível mandar esse slide no grupo. Manda sim, quando terminar a aula, eu não vou garantir mandar às 8 horas, depois das 8. Mas provavelmente depois das 10, ou no máximo amanhã, eu envio. Vamos para o exemplo, né? Você irá dimensionar as tomadas de 3 salas, em 3 residências diferentes. Em uma sala, nós temos a dimensão de 1,8 por 3 metros, em outra 2,2 por 2,8 metros, na outra 2 por 3. Quais as potências e as quantidades de tomadas que cada cômodo deverá ter? Então, muita atenção. Lá no grupo ontem eu deixei uma espécie de rascunho, né, com o desenho da planta. Nós teremos uma atividade com aquela plantinha lá, então é interessante que você use aquele rascunho para facilitar os seus cálculos. Mas esses exemplos aí, deixa anotado no seu caderno. Então vamos lá, para a primeira situação aqui, ó, a primeira casa, a casa que tem a dimensão de 1,8 por 3. Como é que é o cálculo da quantidade de tomadas com suas respectivas potências para este exemplo? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular a área. Vamos calcular a área deste primeiro exemplo aqui, ó. Qual é o ambiente? Calcular o perímetro, não, professor? Primeiro, nós calculamos a área. Porque você tem que definir primeiro se essa área vai ser menor, já que a sala aqui, ó, para apagar tudo. Já que nós estamos definindo as tomadas para a sala, nós primeiro temos que saber se a área daquele ambiente é menor ou igual a 6 metros quadrados ou é maior do que 6 metros quadrados. Por isso que primeiro nós iremos calcular a área. Então, para calcularmos a área, vamos multiplicar 1,8 por 3. 1,8 por 3. Logo, a área será igual a 1,8 vezes 3, 5,4. 5,4 metros quadrados. Pronto. Primeira coisa que nós teremos que definir é a área. 5,4 metros quadrados. Depois, nós iremos definir o perímetro. Vamos definir o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? A soma das paredes, né? Vai dar um valor. A medida aqui é linear, né? O metro linear, como também é conhecido, né? Então vamos imaginar que a sala seja essa daqui. E que este lado aqui tenha 1,8. Aqui tenha 1,8. E aqui tenha 3 metros. Beleza? Então vamos somar aqui, ó, 1,8 mais 3 mais 1,8. Tem a porta aqui, mas a porta não interfere. Soma também a distância da porta mais 3 metros. Então, calculando o perímetro, ou você calcula aqui repetindo todos os valores, né? 1,8 mais 1,8 do outro lado. Se quiser colocar 3 também pode colocar, porque uma soma não vai fazer diferença nenhuma, né? Mais 3 de um lado, mais 3 do outro.
o perímetro vai ser igual a 1,8 mais 1,8, 3,6, mais 6, 9,6, porque é uma soma, não é? 9,6 metros. Aqui não é metro quadrado porque não é área, é linear. Alguém não entendeu? Professor, Foi. repete para mim aí, por favor, você calculou aí esse 1,8 mais 1,8 mais 3 aí. Explica Isso, de ó. novo, por Por favor. que que eu sou meio desse jeito? Porque eu estou imaginando que esse cômodo aqui, né, seja um retângulo perfeito. De um lado tem 1,8, do outro lado também vai ter 1,8, não é isso? Em cima vai ter 3 metros e aqui embaixo também 3 metros. Então eu vou somar Entendi. 1,8 desse lado mais 1,8 desse, 3,6. Mais 3 que dá 6, dá 9,6. Você pode fazer assim, ou se quiser pode fazer assim também, né? Já que o 1,6 aparece duas vezes, ou 1,8 aparece duas vezes, então você pode fazer uma multiplicação. 2 vezes 1,8, deixa entre parênteses, né? Porque você vai fazer eles primeiro. Depois mais 2 vezes 3, dá no mesmo. É só apresentei aqui de uma forma diferente esse mesmo cálculo. 1,8 vezes 2 por quê? Porque são dois lados iguais. Né? 3 vezes 2 por quê? Porque são três lados iguais, não, dois lados iguais de 1,8 metros. E 2 vezes 3 porque são dois lados iguais de 3 metros. Então, fazendo o que está dentro dos parênteses, 2 vezes 1,8 dá 3,6, mais 2 vezes 3, que dá 6. E no final das contas, a soma de tudo isso vai dar o que nós já tínhamos calculado, 9,6 metros. Então, tem essas duas maneiras aí de você calcular o perímetro. Professor, no caso, esse perímetro aí serve para quê? No caso, um pintor, né? Ou um pedreiro que vai levantar as paredes. Aquele que ganha na metragem. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. No caso, um pintor, para ele calcular a parede, como é que ele calcula? Eu acredito que Nesse seja caso pela aí, área. Nesse caso, nesse caso quem aí, vai calcular é o ele está eletricista. falando, calcula diferente aí. Calcula linear e altura, aí da metragem do pedreiro. Com relação a isso, eu já não sei dizer como é que ele vai cobrar aí o trabalho dele. Ô, professor, Oi? É por metade. olha, tem cliente, professor, que ele tem um poder aquisitivo bem diferenciado e ele é bem bizarro nos gostos dele. E se for um hexágono, por exemplo, ele quer um quarto que tenha lados diferentes. E aí, como é que a gente vai calcular o perímetro desse quarto? Rapaz, aí é mais Para mencionar as complicado. Aí tem tomadas. que saber a fórmula do perímetro do hexágono. Agora, de cabeça, eu não sei. O perímetro é só somar o lado, a diferença vai ser só a área. É verdade. Pronto, mas vamos lá, né? Encontramos aqui o perímetro, né? Vamos para o mais simples, é só um retângulo, né? Vamos imaginar só o retângulo. Para que vai servir este perímetro? Este perímetro, né? Se fosse em outra área, nós iríamos definir a quantidade de tomadas. Porém, eu fiz o cálculo aqui do perímetro só para mostrar neste exemplo como é que faz o cálculo do perímetro. Mas ele vai ser usado? Não. Para este exemplo, não. Por que não? Porque a área que nós calculamos aqui é de 5,4 metros quadrados. Então, como a área é de 5,4 metros quadrados e ela é menor do que 6 metros quadrados, o que é que a norma define para esta situação, né? Ela define que para áreas menores ou iguais do que 6 metros quadrados, nós temos que pôr no mínimo uma tomada naquele ambiente. Então a sala que eu havia desenhado aqui tem que ter no mínimo uma tomada. Por quê? Porque a área é menor do que
6 metros quadrados. Vamos supor que a tomada fica aqui nesta posição. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? Vamos ao outro exemplo. O exemplo da casa 2. Ó. A casa 2, né, que tem uma outra sala, tem dimensões conforme a mostrada aqui, ó, 2,2 por 2,8. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, calculamos a área. Vamos multiplicar 2,2 por 2,8 e encontrarmos a área. Vamos multiplicar 2,2 vezes 2,8, dá 6,16. 6,16 metros quadrados. Aí observem que 6,16 metros quadrados já é maior do que 6 metros quadrados, né, definidos pela norma. E agora, o que é que nós temos que fazer? Agora sim, nós precisaremos do perímetro. Por quê? Porque a norma diz que quando a área da sala for maior do que 6 metros quadrados, nós temos que pôr uma tomada a cada 5 metros linear, né, de perímetro. Então, nós temos agora que calcular o perímetro. Vamos calcular o perímetro. Eu vou fazer com a da multiplicação, né, já que temos dois lados iguais de 2,2, eu vou multiplicar 2 por 2,2 e somar com 2 vezes 2,8, já que nós temos duas paredes de 2,80 metros. Perímetro vai ser igual a 2 vezes 2,2, 4,4, mais 2 vezes 2,8, 5,6. E somando 4,4 mais 5,6, temos aí perímetro de 10 metros linear. A soma das paredes dá um total de 10 metros. E o que é que nós iremos fazer com esses 10 metros? É a partir daqui que nós iremos definir a quantidade de tomadas. Então, vamos definir a quantidade de tomadas. De que forma? Nós pegaremos o perímetro, que é 10, e dividiremos por 5. Por que por 5? Porque para a sala nós temos que pôr uma tomada a cada 5 metros. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 o quê? 2 tomadas. Professor, você pode repetir aí o perímetro desse exemplo aí, por favor? Como foi que achou esse perímetro aí? Que eu não consegui entender muito bem. Pronto, ó. Alguém ia perguntar outra coisa também. Pode perguntar. Não, pode deixar para lá. Pronto. Então, tirando a dúvida aí do perímetro, né? Nós temos uma sala como essa daqui. Essa sala tem 2 metros, 2,2 metros, né? De um lado, 2,2 metros do outro. Este lado aqui, o fundo da sala, 2,8 e na frente 2,8 metros. Então, como é que nós calculamos o perímetro? Somando, você vai pegar uma fita métrica, né? E vai medir aqui. Essa parede tem 2,2 mais 2,8 mais 2,2 mais 2,8. Vai dar um total de 10 metros linear. Entendeu aí a questão do perímetro? Sim, agora ficou esclarecido aqui. Valeu, obrigado. Eu apresentei aqui de uma outra forma, né? Já que nós temos dois lados, né, de 2,2, eu multipliquei aqui 2,2 por 2. Já que nós temos dois lados de 2,80 metros, 2,8, vamos multiplicar os dois lados por 2.
Então, tirada a dúvida aí do perímetro, vamos a outra pergunta aqui, né, professor? E esse 5, o senhor tirou de onde, né? Esse 5 apareceu da norma. A norma diz que nós temos que definir uma tomada a cada 5 metros. É por isso que nós dividimos 10, que é a quantidade de tomada, a quantidade linear de parede, pela quantidade de tomadas a cada 5 metros. Então, 10 dividido por 5 dá 2, duas tomadas. Então, vem aqui da tabelinha, ó, e tem lá na sua apostila também. De onde foi que apareceu o 5 daqui? 10 dividido por 5 dá 2. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pronto. Já vimos que a quantidade de tomadas... Ô, professor. Oi. Professor? Oi, tô ouvindo, pode falar. Ô, professor. Oi. Se por um acaso o perímetro aí fosse 15, seriam 3 tomadas, né? Seriam 3 tomadas, né? Porque vai dividir 15 por 5, que vai dar 3. 3 tomadas. De boa. Beleza. Beleza. Só no caso aí, que o perímetro é a parede reta, não é isso? Isso. E no caso da medição em metro quadrado, também não pega a medida da parede reta? Não, o metro quadrado é essa parte aqui de dentro, é esta área aqui, ó, da sala. É isto aqui, ó, esse espaço todo aqui. Não tem muito a ver com a parede, seria o chão, né? Ah, entendeu. Então, Tá de boa, entendido. beleza. Nós já sabemos a quantidade mínima de tomadas, 2 tomadas. O que eu quero saber agora é a potência. Qual é a potência dessas tomadas? Alguém pode me dizer qual é a potência dessas tomadas, dessas 2 tomadas na sala? Bem, segundo a norma, essas 2 tomadas têm que ter uma potência de 100 VA, as 2 tomadas, né? 100 VA. Pronto. Definimos aí a quantidade mínima de tomadas e sua respectiva potência conforme a norma para este ambiente aqui, para esta sala. Vamos a mais um exemplo? O último exemplo aqui é a casa com a dimensão de 2 por 3. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular a área, né? Multiplicar 2 por 3. Opa, 3. Tem que apagar. 2 por 3 vai dar 6. 6 metros quadrados. De novo, 6, não é 6 não. É 3. 6 metros quadrados. A área será de 6 metros quadrados. Quando for 6 metros quadrados, o que é que nós temos que fazer agora? Calcular o perímetro, professor. Isso, ó, nesse caso não é necessário. Por quê? Porque a área é de 6 metros quadrados e a norma diz que quando a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, nós temos que definir uma tomada no mínimo. Não precisa calcular o perímetro, porque é igual a 6 metros quadrados, então é uma tomada. E essa tomada tem que ser de 100 VA. Não seria 5, professor? 5 metros quadrados? Não, porque você não vai somar, você vai multiplicar. Aí é a área. Ah, sim, entendi. A área multiplicando, né?
Vamos a um outro exemplo. Esse aqui foi simples, né? Esse aqui vai ser uma atividade para que vocês façam em casa. Vamos dar um outro exemplo. Vamos imaginar que nós fizemos uma ampliação e essa casa agora, ao invés de ser 2x3, tenha uma área de 3x3. 3x4, melhor. 3x4, uma sala de 3x4. Qual a quantidade de tomadas para esta casa que tem uma área que tem essas dimensões 3x4? Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a área. 3. 3 vezes 4 dá 12. A área é de 12 metros quadrados. Doze metros quadrados é maior do que 6 metros quadrados. Então, nós temos que passar para a segunda parte, que é calcular o perímetro. É maior do que 6 metros quadrados, vamos calcular o perímetro. Encontrando o perímetro, temos um lado que mede 3 metros, né? Dois lados, na verdade, que medem 3 metros. 2 vezes 3, mais dois lados que medem 4 metros. Se você quiser somar tudo, né, ao invés de usar a multiplicação, 3 mais 3 mais 4 mais 4, pode ficar à vontade para utilizar essa forma também. 2 vezes 3 dá 6, mais 2 vezes 4, que dá 8. Então, o perímetro é igual a 6 mais 8, que dá 14. Perímetro dá 14 metros. E agora? Agora nós iremos pegar este perímetro de 14 metros e dividir por 5. Por que 5? Porque é uma tomada a cada 5 metros. Dividindo 14 por 5, encontraremos 2,8. Apareceu agora o número decimal, 2,8. O que é que nós temos que fazer com esse 2,8? Quantas tomadas nós teremos que definir para este ambiente? Então, a norma diz que para definir a quantidade de tomadas vai ser a cada 5 metros mais a fração. Como assim a fração, né? Sim, professor. Na explicação de ontem e antes de ontem, estava dizendo que a cada 6 metros tem que ser 100 VA. Então, mas quando falou essa aí, 10 metros, estava dizendo que era para cada tomada vai ser 100 VA no mínimo. Por quê? Não, ali foi para a iluminação, é diferente. A iluminação é de uma forma, o cálculo, e a tomada é de outra forma. Entendi. Pronto, então, ó, deu um número quebrado aqui, um número com vírgula. O que é que nós temos que fazer? Nós não podemos pegar duas tomadas, né? Vou comprar duas tomadas e pegar uma terceira tomada e cortar aqui o pedaço dela para ser o 0,8. Duas tomadas e 0,8 dessa última tomada, não dá para fazer isso, né? Então, nós aproximamos para mais. Logo, para esta sala de 3x4, nós temos que definir 3 tomadas. Então, quando der um número com vírgula, nós aproximamos para mais o número de tomadas. 3 tomadas. Ou então, professor, coloca duas tomadas de 220 e uma de 127. Pode ser, né? Aí não dá muito certo, não. Então, ó, para esta sala que tem um perímetro de 14 metros linear, né? Quando divide por 5, porque é uma tomada a cada 5 metros, nós temos que definir no total 3 tomadas, né? Porque a divisão de 14 por 5 dá 2,8. Então, temos que aproximar para mais. 3 tomadas. 3 tomadas de quanto? 3 tomadas de 100 VA. Porque a norma diz que para a sala, nós vamos definir uma tomada de 100 VA. Perguntas, pessoal? Dúvidas?
Se fosse uma cozinha aí, ia ter que dividir por 3,5, né? Aí, se fosse a cozinha, divide por 3,5. Por quê? Porque a norma diz que para a cozinha é uma tomada a cada 3,5 metros. Nenhuma pergunta? Ei, professor. Independente da variação. Ô, professor. Oi. Independente No caso, da se fosse quantidade de dois, número. Se fosse o Não, quê? fala. se fosse 2,1, seria aproximado também para 3 tomadas? 2,1 aproximaria para 3 também. Passou de 2, Tá passou... certo. Passou professor? deu um número quebrado, passou de 0,1, já começa a contar. Né? 0,1 em diante já começa a contar. 2,1, 3,1, 4,1. Professor, Oi. se no caso aí dessa tomada que você está falando aí, um exemplo, aí tá como se fosse uma tomada individual ou tomada dupla. E também tem a tomada dupla, né? Que o pessoal gosta de usar a tomada dupla. Pode ser dupla. A dupla já conta como duas. Aí, se no caso é nessa área que o senhor falou aí, por exemplo, que tem pessoas clientes que falam assim, não, eu não quero 3 tomadas. Um exemplo aí, que nem esse cálculo aí, pediu 3 tomadas. Beleza. A norma, de acordo com os cálculos, todo mundo pediu 3. Mas a pessoa fala, não, eu não quero 3. Eu quero 6 tomadas. Um exemplo, né? Só que ela fala, eu quero 6, mas quero 6 duplas, eu não quero tomada individual, porque de acordo com a quantidade no caso de aparelho, tem pessoas que na realidade não pode ser usado T, né? A quantidade de aparelho que tem. Aí a pessoa quer em cada tomada, quer botar seu devido aparelho conectado. Agora sim, próxima uma da outra. Me explica aí. Pode sim. Contanto que cada tomada vai ser contada como uma tomada mesmo. Você definiu 3, mas o cliente quer 6, vai ser um total de 6 mesmo. Sem problema nenhum. O que você não pode fazer é definir menos tomadas. O cliente só quer 2 para uma sala desse tipo, 3x4. Não pode. Mas só entendeu a pergunta que eu lhe fiz. Assim, no caso, que nem foi 3 tomadas. Isso. Beleza. Entendi. Só que aí, no caso, eu botei assim, por um exemplo, como se fosse dupla. Ela 3, só que ela ia se tornar 6 entradas, não é isso? Isso. Mas se o cliente fala, não, eu quero 6 tomadas dupla, vai se tornar 12. 12 entradas, não é isso? Vai ficar 12. É isso que eu tô. Entendeu? 12 tomadas. Porque geralmente o custo-benefício entre uma tomada individual com uma tomada dupla, a diferença é pouca. Aí tem pessoas que falam, não, eu não quero eu não vou. Com a diferença de, por exemplo, R$3, R$4, aí a pessoa fala, não, eu vou levar logo uma dupla, que sai mais em conta de que se você fosse levar 2 tomadas individual. Aí que vai 2 tomadas individual. Isso. Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. Aí, nesse caso, o cliente quer 12 tomadas, porque dá 12 tomadas, né? Para cada ponto, eles vão ter, na verdade, 2 tomadas. Você tem que deixar no seu projeto essa quantidade de tomadas. Você fez o cálculo, achou 6, por exemplo, né? 6 tomadas que você tinha dado. 6 tomadas. Só que o cliente quer 12. Você tem que dizer que lá no projeto, que ao invés de 6, como você havia calculado, serão 12. Tem que ficar lá no projeto, tanto no seu memorial de cálculo, quanto no desenho lá, né? Ao invés de aparecer uma tomada, vai aparecer o símbolo de uma tomada dupla, assim. É assim, ou então uma em cima da outra, né? Como aparece, né? Uma tomada dupla. Positivo. Assim, ou assim, né? Só que, de acordo com o cálculo que nem a gente fez aqui, para essa área aqui, que é de 3x4, que vai dar aproximadamente 3 tomadas de 100 VA, um exemplo. Aí é o mínimo que a norma pede, não é isso? É o mínimo, Só que a mais, no caso, se for acrescentar, eu já tenho que acrescentar no projeto. Você tem que prever isso no projeto também. Porque esse projeto vai ficar com o cliente vai precisar fazer uma reforma, trocar alguma coisa, aí o eletricista que for aparecer lá para fazer a manutenção, ou outra pessoa, outro profissional, não sabe de nada daquela instalação. Ele vai precisar do mínimo do projeto elétrico para saber o que está acontecendo ali, né? Então, se você fez essa alteração e não informou no projeto, aí o profissional que vier depois não sabe que houve alteração. Positivo. Você tem que informar no projeto.
Certo. Aí, valeu pela explicação aí. Pode continuar a aula. Beleza, pessoal. Infelizmente, pessoal, não vai dar mais para a gente continuar. Eu vou deixar um exercício aí e na próxima aula a gente dá continuidade. Tenta responder o exercício, né? O exercício é aquela residência da semana passada, da última aula, desculpa. A residência é a mesma, né? As mesmas características. O que você vai dimensionar agora é o circuito de iluminação, o circuito de tomadas. Né? Lembre que aqui, além da sala que nós definimos, nós dimensionamos, nós temos agora um quarto e um banheiro. Né? Depois eu trago um exemplo com uma cozinha, porque é um cálculo um pouco diferente, mas o que eu quero que vocês façam é o que está sendo pedido aí, né? Calcular a quantidade de cargas de tomadas, vai posicionar o local dessas tomadas, né? E posicionar o local do quadro também, conforme nós fizemos para o circuito de O senhor tem como mandar a tabela no grupo, professor? A outra formada aí? Eu vou mandar o slide. Mas se Beleza. puder tirar um print aí, já ajuda também. Professor, rapidinho, só mais uma pergunta. Diga. Aí, se a pessoa quiser menos que esse mínimo aí, eu posso botar no projeto, eu posso deixar os 3 e botar mínimo na casa da pessoa? Não, tem que seguir o que o projeto determina e tem que seguir conforme o que você calculou. Ok. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver as perguntas aqui do chat. É melhor usar uma tomada do que usar um T. E é melhor usar uma tomada do que um T. É melhor do que usar um T, né? Um Benjamin. A norma também não recomenda o uso desses dispositivos, né? Desses equipamentos. Mas está perguntando, o perímetro do quarto é dividido por 5 também. É por 5. O quarto é por 5 porque a norma determina uma tomada a cada 5 metros, né? Então é isso, pessoal. Bertinho, eu vou voltar lá com a revisão de eletricidade básica. Então eu vou encerrar por aqui, pessoal. Vou fazer uma chamada. Quem eu for chamando pode saindo. E nos encontraremos na próxima segunda-feira. Oi. Professor? Oi. Ô, professor. Oi, estou ouvindo. Professor, ontem na sua aula, ontem, já no final, na hora da chamada, o programa saiu aqui do meu celular. E aí